Pum, pum. Olá, gente! Olá, belezinha? Tudo bem? Você, meu amigo, você, minha amiga. Seja bem-vindo à Rede Noronha. A Rede Noronha um dos temas que ela trata é a respeito de teorias de origens. A gente sempre está falando aqui sobre o Big Bang, sobre a teoria da evolução, sobre o criacionismo e sobre a teoria do designer inteligente. Eu faço parte da Associação Brasileira do Design Inteligente. E sempre estou ensinando nas minhas redes, né, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no meu canal no YouTube, falando a respeito de teorias de origens. Queria abordar hoje um tema que eu estou estudando e pesquisando já há alguns dias e que eu gostaria que você parasse aí, meu amigo, parasse, dá um tempinho, né? A gente dá tempo para tantas coisas. Então, é aprender sobre a criação do universo, a maneira que veio a vida a existir, as explicações, né? A gente no campo da pesquisa, a gente tem que averiguar para ver qual modelo, né? O criacionismo, o Big Bang, a teoria do design inteligente, a teoria da evolução, são modelos. Então a gente precisa ler um pouquinho, parar, assistir um pouquinho, assistir sobre os pesquisadores, os cientistas, né? Os teólogos, os filósofos que falam e tratam a respeito desse tema. Ler a Bíblia Sagrada, que fala a respeito do livro de Gênesis, sobre a criação do universo, do ponto de vista teológico cristão, e também observar. Então, eu gostaria que você desse um tempinho para mim agora e assistisse esse vídeo com carinho, né? Examinando. Eu não sou dono da verdade, é longe de mim ser dono da verdade, sou um pesquisador de teorias de origens, mas gosto de estar compartilhando aquilo que eu aprendo. O tema da minha palestra hoje vai se chamar Um Planeta Privilegiado. Este material explora a singularidade da Terra, baseado-se em The Privileged Planeta, de Jay Richards e Guilherme Gonzalez. Descubra como nosso planeta é perfeitamente ajustado para a vida e a descoberta científica. Então, o planeta é ajustado, o sistema solar, o universo, né, para a descoberta científica, a área do saber, a área do conhecimento, né? A posição única da Terra no cosmos, localização galáctica ideal, distância do centro turbulento da Via Láctea. A Terra evita a radiação excessiva e instabilidade que comprometeriam a vida. Então é uma localização no lugar certo. O planeta Terra está colocado no lugar certo, nem mais nem menos, né? Por causa disso, das galáxias. A distância no centro turbulento da Via Láctea. A Terra evita radiação excessiva e instabilidade que comprometeria a vida aqui na Terra. Distância perfeita do Sol. Esse dia eu falei, estava falando, não lembro aonde que eu estava falando a respeito de o Sol parece que tem um termostato que controla, né, a temperatura. Então, mas a gente vê que é toda uma estrutura, né, uma complexidade que foi feita, foi ajustada, né, foi orquestrada, planejada para que o Sol tivesse uma distância exata, o planeta Terra tivesse do Sol. Nem muito quente e nem muito frio. O Sol proporciona a energia exata para sustentar a vida, sem extremos prejudiciais. Então a gente olha, né, para o deserto do Saara, uma hora dessa, aqui, eu estou em Sorocaba, está uma temperatura mais ou menos, acho que de uns 22, 23 graus, uma temperatura boa, né? Mas lá no deserto do Saara, provavelmente até na sombra esteja uns 45 graus. Então é um deserto. Se você vai para outra região, para a região fria dos polos, né, da Antártida, então vai estar menos 30, menos 40, dependendo do local. Então a gente vê que há esse contrabalanceamento para que assim o ajuste, né, dessa temperatura seja em torno mais ou menos dos 19 graus. Então, a distância perfeita do Sol, nem muito quente e nem muito frio. O Sol proporciona a energia exata para sustentar a vida, sem extremos prejudiciais. Proteção de gigantes gasosos, no caso é Júpiter, né? E outros planetas, Marte também. Massivos atuam como escudo, desviando cometas e asteroides que poderiam causar eventos de extinção. Eu gosto de estar falando, é uma realidade, você pode procurar no YouTube, o Schumacher Level 9, em 1994, né, um cometa que fragmentou, né, ele partiu em várias partes, ele fragmentou-se, né, quebrou-se. E uma das partes dele caiu no planeta Júpiter. O campo gravitacional de Júpiter atraiu, né, porque ele poderia ter vindo para o planeta Terra, e daí o Jefferson não estaria gravando esse vídeo, você não estaria aí na internet navegando, né?
Então, o Júpiter atraiu esse pedaço de cometa que fragmentou-se e caiu lá em Júpiter e abriu uma cratera do tamanho maior que o planeta Terra. Então, se viesse para cá, ninguém escaparia, né? Então, é um papel crucial que Júpiter tem como guardião, né? Alguns falam que é um aspirador de pó cósmico gigante, que atrai mesmo, né? A gente vê que cai chuvas de fragmentos de asteroides, de meteorito aqui na Terra, mas não é nada grande, não causa impacto nenhum. A estabilização do eixo terrestre, a Lua é vital. Opa, deixa eu ver aqui, eu pulei aqui. Não, aqui mesmo. A estabilização do eixo terrestre. A Lua é vital para a rotação da Terra. Será que eu pulei aqui? Não. É aqui, ó. Júpiter, perdão, vou voltar aqui. Proteção de gigantes gasosos. Júpiter e outros planetas massivos atuam como escudo, desviando cometas e asteroides que poderiam causar eventos de extinção. O próximo é o papel crucial da Lua e instabilidade, a estabilização do eixo terrestre. A Lua é vital para manter o eixo da rotação da Terra estável, evitando mudanças climáticas drásticas e imprevisíveis. Regulação das marés. Sua gravidade gera as marés, essenciais para a circulação oceânica, prevenindo a estagnação e distribuindo nutrientes. Também a Lua ela tem uma distância certa, né? Porque se ela tivesse próximo, ela causaria tsunamis nas marés que invadiam, né? Essas cidades litorâneas e causaria grande destruição. E também se ela fosse mais distante, se a Lua fosse mais distante da Terra, aconteceria graves acidentes também aqui no planeta. A temperatura e rotação, um equilíbrio delicado. Temperatura ambiente, a distância do Sol e a rotação da Terra criam uma temperatura mediana perfeita para a vida florescer, como eu falei quase agora. Então a Terra tem um giro, né, de 24 horas, né, ela gira, o planeta Terra está girando, e de acordo com a distância do Sol, causa uma temperatura ambiente. Se os seres vivos que estão no planeta ficassem muito tempo expostos ao sol, passariam mal, iam ter problema, ia ficar doente, né? Ia afetar. E se passasse também tempo na região escura, que sem a energia do calor solar, também ia ser muito frio, ia causar muito dano. Então a temperatura e a rotação é um equilíbrio delicado. A rotação controlada, a rotação da Terra evita extremos de calor e frio, garantindo que todas as áreas recebam luz solar e escuridão de forma equilibrada, ou seja, de forma ajustada. Então, o sistema solar, nossa galáxia, nosso planeta, né, o planeta Terra, né, dispensa comentário único, né? Então, de maneira equilibrada, de maneira ajustada. Então, não tem, você olha para os mecanismos, acaso, processos cegos, como que ia calibrar, ajustar de uma maneira tão precisa, assim, a distância do Sol, o tamanho do Sol, a distância da Lua, a rotação que a Terra tem de 24 horas, que arranjo, como tem que ser uma mente inteligente que orquestrou, né, que planejou, que fez, que ajustou precisamente, que calibrou. Distribuição de calor. A rotação impulsiona o movimento de ar e água, distribuindo o calor e criando padrões climáticos vitais. O campo magnético. Escudo magnético poderoso. O núcleo de ferro gera um campo magnético que desvia a radiação letal, protegendo a vida e preservando a atmosfera. O Sol, num todo, ele é prejudicial. Então, o planeta Terra tem que ter um campo, tem que ter, né, a camada de ozônio e tem que ter um campo magnético que a gente vê, né, lá na Noruega e lá na região polo, aquelas auroras. O que causa aquelas auroras? São o impacto das tempestades solares batendo no campo magnético e dando aquele efeito verde, verde limão lá, muito bonito, coisa mais linda do mundo. Eu vi só pela internet, pelo YouTube, assim, visivelmente deve ser um espetáculo fantástico da natureza. Então, e a gente vê esse ajuste preciso, né? Por que a tempestade solar não nos atinge? Nós somos moléculas, nosso corpo é molécula. Se a tempestade se esplasma, essas tempestades solares atingissem a Terra, nosso corpo derretia, não suportaria tamanho calor.
Então, por que que não atinge? Porque existe um campo magnético que foi feito por uma mente inteligente, ajustado, né? Escudo magnético poderoso. O núcleo de ferro derretido gera um campo magnético que desvia a radiação letal, protegendo a vida e preservando a atmosfera. Atmosfera e oceano, os pilares da vida. Atmosfera balanceada, a mistura exata de gases, especialmente oxigênio, é crucial para a respiração e sobrevivência de organismos complexos. 21% de oxigênio tem. Se tivesse mais, tinha combustão. Haveria explosões, fogo. Se houvesse menos que 21%, o ser humano aqui, os seres que respiram, que necessitam do oxigênio para viver, né, para entrar nos pulmões, estariam com asfixia, desesperado, buscando ar. Por que que a gente não está dessa maneira? Por que que a gente não está? Porque o oxigênio foi calibrado, ajustado. Isso é acaso? Isso é processo cegos? É aleatoriedade? Você tem que parar, querido. Você tem que parar, querida. Você jovem, estudante que está aí, né, que está se enfiando no estudo mesmo, você tem que pesquisar. Eu estava conversando com meu menino quase agora, eu estava falando assim, eu sou um teísta. Então a gente vê os agnósticos, os ateus, a maneira ácida que eles atacam a Bíblia. Então eles questionam a Bíblia, tudo bem. Temos que questionar mesmo, é um direito que o pesquisador tem. Agora, faça isso com a teoria da evolução, faça isso com o Big Bang, faça isso com a teoria das cordas, o multiverso. Então, questione também de maneira ácida. Então, a gente tem que parar. Você critica o ajuste fino, mas como que você pode falar que uma atmosfera e oceano, os pilares da vida não foram balanceados, ajustados? Oceanos de água líquida, vastos oceanos de água líquida, são o solvente universal e componentes fundamentais para todos os processos biológicos. Ou seja, né, o H2O. Pode reparar que todas as cidades têm um rio que corta a água, é essencial. Então, como que a água vem dessa maneira, né? Com essa colocação no planeta, essa necessidade que o ser humano tem, que o ser humano é 70% do seu corpo água, então é um controle balanceado. Você acha que aleatoriedade faz controle balanceado? Pare, pense, reflita em cima disso. Continentes distribuídos. A distribuição dos continentes e oceanos suporta a diversidade de vida e a disponibilidade de recursos necessários. A improbabilidade da vida complexa. A vida complexa na Terra não é um acaso. Ela depende de convergência simultânea de inúmeros fatores interconectados, precisamente ajustado desde a composição atmosférica à estabilidade orbital. Todos os elementos devem coexistir para que a vida floresça, né? Para que a gente tenha vida de fato, viva, né? Toda a biosfera, toda a vida, né, toda a vida biológica, né, que vive, né, nesse planeta santuário maravilhoso, feito por uma mente inteligente, por um criador, a improbabilidade da vida complexa. A vida complexa na Terra não é um acaso. Não é um acaso. Não tem como acaso fazer vida complexa, tem que parar e pensar. Ela depende da convergência simultânea de inúmeros fatores interconectados, precisamente ajustados desde a composição atmosférica à estabilidade orbital. Todos os elementos devem coexistir para que a vida floresça. Cálculos de probabilidade assustadores. A probabilidade de todos os fatores necessários para a vida complexa estarem presentes em outro planeta é de 1 em 1 quadrilhão. Mesmo em galáxias vastas, a chance de encontrar outro planeta como a Terra é praticamente nula, desafiando visões otimistas, né? Eu fiz um curso de astrobiologia na USP e assim, a gente escuta cada coisa. Olha, como eu falei no campo da pesquisa, eu tô aí, mas a gente não vê, porque o dia que de fato aparecer um OVNI, um ET mesmo, real, uma evidência real, não esses fake news que a gente está acostumado a ver na internet, no YouTube, a informação diz que vem da NASA, diz que vem não sei da onde, então e até agora nada, porque vida é só no planeta Terra, porque só nós conseguimos controlar o fogo, o oxigênio só tem aqui, o campo magnético só tem aqui. Então, pô, vamos, né? Então, cálculos de probabilidade assustadores. A probabilidade de todos os fatores necessários para a vida complexa estarem presentes em outros planetas é de 1
Em 1 quadrilhão, mesmo em galáxias vastas, a chance de encontrar outro planeta como a Terra é praticamente nula, desafiando visões otimistas. Evidência de designer, de desenho inteligente. O Richard, né, aquele biólogo que falou assim, não tem como ser ateu. O planeta Terra foi desenhado. Eu concordo, Richard. O Richard é famosinho biólogo, né? Mora lá no Mato Grosso, lá fez programa no SBT em vários lugares aí, sempre está trazendo vídeo. Ele falou, então você que é biólogo, né, nada contra, você é livre para escolher o que você pensa, o que você estuda, o que você acredita, mas estude de fato, não escolha o que você quer acreditar, porque a maioria fala, a turminha da faculdade, o professor seu, não, o estudo é livre. Você é livre pensador para estudar, para pesquisar várias áreas. Agora eu vou colocar um viés ideológico na frente da ciência empírica, daquilo que eu posso detectar e observar e testar e comprovar. Então, tudo que eu estou falando aqui é testado e comprovável, né? O Sol, a Lua, o campo magnético da Terra, a rotação da Terra. Então, isso é ciência observável, nós observamos, só que acreditamos. O que eu acredito como pesquisador? Eu acredito que foi uma mente inteligente que arranjou tudo isso, né? Que planejou, que fez. Não que isso daí é obra do acaso, que veio, né, por processos, né, cósmico, processos naturais, foi evoluindo, evoluindo e chegou nesse ponto. Não tem como, né? Não adianta falar em milhões, bilhões de anos, não adianta, não adianta. Evidência de designer inteligente, características visíveis, ou seja, o designer é visível, que eu acabei de citar aqui. Variáveis balanceada, calor, frio, né, chuva, outono, inverno, verão, complexidade oculta, indicadores de design, prova de planejamento, a precisão com que cada fator, da distância do Sol à composição atmosférica e campo magnético, se encaixa para permitir a vida complexa, que sugere um arranjo intencional, não mera coincidência cósmica. Stephen Hawking foi um físico famoso, sempre estou falando dele. Ele olhou para o universo, observou, ele falou, nossa, está tão ajustado precisamente, né, que tem aparência de designer. Mas ele não reconheceu o design. Sabe por que ele não reconheceu o designer? Porque ele era ateu, ele não acreditava numa mente criadora, numa mente inteligente por trás. Ele preferiu falar, sabe por quê? Uma grande sorte, uma loteria. Tudo isso que eu acabei de citar, todo esse planejamento, tudo isso, essa vida complexa, balanceada, organizada, ajustada, ele falou que é uma grande sorte, Stephen Hawking, né? Era o desejo dele, a vontade dele, o que ele achou, né? Eu respeito, mas eu não concordo com o que ele falou, com o que ele ensinou. A precisão com que cada fator, da distância do Sol à composição atmosférica e campo magnético, se encaixa para permitir a vida complexa, sugere um arranjo intencional, uma mente intencional, não mera coincidência cósmica. O que você acredita, né? Você olha para um objeto, você olha para um relógio, você olha para um boné, você olha para uma camiseta. Será? Foi uma coincidência ou foi uma mente, né? Uma pessoa que fez, que criou, que arranjou. Então a gente deve, como eu falei, nos questionar, fazer uma autocrítica e usar o nosso senso crítico também. O que eu estou pensando, o que eu estou estudando? Né? O Dr. Colin Peterson, né? Acho que ele tomava conta do museu de Nova York, 20 anos, acreditando em macroevolução. E acordou e falou, mas o que eu estou ensinando, o que eu estou pesquisando não tem evidência. Se não tem evidência, não é ciência, não é fato comprovado. Dr. Colin Peterson, tá lá no livro, lá, Fundamentos Inabaláveis do Norman Geisler. Eu tenho esse livro. Resumindo e finalizando essa palestra minha, um lar feito sob medida. É assim que a gente tenta fazer, né? Eu fiz a minha casa, eu construí a minha casa, um lar sob medida. Foi assim que o Criador, foi assim que essa mente inteligente fez com o planeta Terra. Todas as características da Terra apontam para um propósito específico, sustentar a vida complexa. A interdependência desses fatores é tão intricada que a ideia de acaso se torna improvável. Nosso planeta parece ter sido criado com um desígnio deliberado, um lar feito sobre medida para a descoberta e a existência de seres inteligentes. Dr. Marcos Weber, no livro Fomos Planejados, ele fala que o planeta Terra é a suíte do universo. Tem até ar-condicionado, né?
Então a gente deve parar, pensar, meditar, né? Eu respeito muito, acho muito bacana o campo da... Eu me identifico com o campo científico, o campo da pesquisa. Eu acho que nós somos livres, né? Eu tenho falado bastante com o ChatGPT a respeito disso, tenho pesquisado, usado, né? O ChatGPT é uma das inteligências artificiais. Então, mas a gente tem que ter coerência, a gente tem que parar a pensar, a gente que critica tanto, né? Parece que a gente tá a gente projeta no outro, o narcisista que faz isso. Ele é algo, por exemplo, ele é ruim, fofoqueiro, intrigador, causador de discórdia, manipulador, mas ele projeta no outro que ele é. Então, na área da pesquisa, a gente tem que parar e tomar cuidado. Você está projetando, às vezes, num teísta, seja lá ateu, seja lá agnóstico, seja lá, você projeta, não, você tem que ser um pesquisador, né? O Anthony Frame, eu estava lendo um artigo sobre ele, um grande ateu, né, do século passado, um dos maiores ateus do mundo. Ele mudou de cosmovisão. Ele mudou de cosmovisão. Assim como o Albert Einstein mudou de cosmovisão, ele mudou também. E não foi por causa de religiosidade, de criacionismo, foi por causa do DNA. Então ele viu, ele falou que era um pacto. Eu acho que todos os pesquisadores têm que ter esse pacto de seguir a evidência, não importa aonde que ela me leve. Não importa se a evidência está mostrando que existe um Deus criador, se existe uma mente inteligente, se a evidência detectável, empírica, observável, que eu olho e observo, está apontando X, eu quero ir para o outro lado. Então você está sendo desonesto com você mesmo, com a verdade. O pesquisador tem que seguir a verdade. O que é verdade? Verdade é aquilo que é. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar dos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer lugar. Se você for na Lua, 2 mais 2 continua sendo 4, né? Como que os astronautas que viajam em nave espacial, né? Nesses ônibus espacial aí, se eles forem para a Lua lá e fizer uma conta lá, 2 mais 2 vai bater 4. Verdade é aquilo que é, e não importa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o viés ideológico, você entendeu? Porque a ciência, ela é observável e empírica, ela fala por si só. Ela não pode ser interpretada por viés, seja ateísta, seja teísta. Um lar feito sobre medida. E o Carl Sagan falou que é um pontinho azul insignificante. Então, Carl Sagan, eu não sei onde você está numa hora dessa, você não existe mais nesse planeta, mas você chutou o pau da barraca. Você falou uma coisa que não tem nada a ver. O planeta Terra é a nossa suíte do universo. Todas as características da Terra apontam para um propósito específico, sustentar vida complexa. A interdependência desses fatores é tão intricada que a ideia de acaso se torna improvável. Nosso planeta parece ter sido criado com um desígnio deliberado, um lar feito sob medida para as descobertas e a existência de seres inteligentes. Parece que a turma tem ujerize, tem alergia de inteligência de informação, esse pessoal naturalista aí, né? Eu tô brincando, mas a gente deve ler, estudar, né? Eu falei esse dia com um rapaz, é verdade, a gente tem que ler. Não adianta, você tá numa área só, eu sou teísta, mas eu leio, eu tô com um livro agora de um agnóstico sobre o Big Bang e vou ler ele. Eu tenho o livro de Darwin, né? Sobre a teoria de Darwin, né? Darwinista. Então eu tenho que ler, me informar. Então tem esse postulado, tem essa ideia, tem esse modelo, vamos ler, vamos entender e vamos confrontar com as evidências que está aí diante dos nossos olhos, né, da nossa vista. Beleza, rapaziada? Ó, beijo no coração do Noronha para você. Vamos analisar os fatos, as evidências. Vamos seguir as evidências.